Passa aqui? Tem uma seta dizendo assim, pronto. Aqui, né? Obrigado, professor. Bom, boa tarde a todos. Prazer aqui estar tendo esse momento com Silvio, com os colegas, os baianos, né? E mais ainda por ter a oportunidade de estar aqui com Vinícius. Vinícius é meu colega desde 1997, né? Muito tempo aí já juntos, foi para São Paulo, veio para cá para Recife, foi para a Alemanha, então muito tempo de jornada, e a gente vai falar um pouco do Rise, né? Como essa coisa começou, o impacto que a gente acredita que teve, e claro, a experiência que nós tivemos com o Silvio, né? O que é que o Silvio deixou na gente, muita coisa, como o Paulo e os colegas também comentaram, né? Aqui. Então, esse negócio começa lá na Universidade Federal de São Carlos, né? Eu estava fazendo no interior de São Paulo, né? Eu já falei para Maldonado, São Paulo, né? São Carlos, aquela ótima cidade, estava na minha vida recentemente. Para um lado USP, para um lado Federal, e aí praticamente acabou a cidade, e a gente só fazia ficar ali no laboratório, e eu, Vinícius, Lucrédio, Alexandre, o que a gente gostava mesmo era de publicávamos, 24/7 no laboratório, praticamente. Ia para casa 2 vezes ao ano, né? Então, a vida era aquela ali, né? Tá no laboratório. E aí, teve um dia que eu recebo uma chamada, uma ligação de Recife, Silvio. Passo pelo corredor, a secretária diz: olha, o professor Silvio Meira da UFPE ligou para você. Eu olhei para Vinícius e falei: Vinícius, que merda foi que a gente fez nos papers, que foi bater lá em Recife. Para Silvio Meira tá ligando para a gente, né? Silvio, que negócio. E aí, obviamente, eu tentava ligar e, claro, nunca conseguia falar com o Silvio, né? Na época, a Magali era secretária, e uma vez aí eu consegui falar com o Silvio, e o Silvio fez: olha, o que é que você acha de vir fazer o doutorado aqui e tal? E eu falei: pô, doutorado? Tá, beleza, vamos embora. E aí, história, né, do orientador diferente, né? Pô, o cara famoso tá ligando pra gente aqui. E Suragi não deve lembrar, mas eu estava na UFRJ com o Suragi, falei: Suragi, eu tô aqui, a gente almoçando, as opções para fazer doutorado, tô pensando aqui nesse lugar, no Rio, na Inglaterra. Suragi é aquele cara, né? Ele nunca diz esquerda ou direita, aí ele olhou assim e fez: Recife, vai trabalhar com o Silvio. Eu falei: beleza. Aí fui trabalhar com o Silvio, manda mensagem para o Silvio, eu falei: Silvio, tem só um problema, né? Vai começar esse negócio aí em março e eu gosto do carnaval, tem um carnaval aqui. Eu posso chegar quarta-feira de cinza, aí Silvio fez: não chegue quarta não, chegue segunda, que eu também gosto do carnaval. E eu falei: pô, esse orientador é diferente mesmo, né? Esse cara aí era a única discordância para qual o carnaval ia, né? Que Silvio às vezes marcava a reunião no dia de começar o carnaval, eu dizia: Silvio, abre alas em Salvador, não tem jeito, tem que ir pro carnaval. E aí Silvio dizia: não, beleza, chega aqui na segunda, porque quinta eu tô de ressaca também. Eu falei: pô, então esse aí é o nosso cara, né? O nosso orientador. E aí eu conversava com os outros ex-orientandos, eu lembro que eu falava com o professor Gleitz, na UFPB. Gleitz tinha feito o doutorado com o Silvio, e aí ele falava: cara, o doutorado com o Silvio, tem umas coisas assim, o Silvio fala uns negócios que 15 minutos com ele você só vai entender 2 meses depois. Eu falava: pô, Gleitz é meu absurdo, né? Não é possível. O cara vai conversar, ter uma reunião de 10, 15 minutos e só vai entender 2 meses depois. E aí, às vezes, a gente tinha aquelas reuniões com o Silvio, né? O Silvio ligava e dizia: eu tô aqui no César, vinham para cá para a reunião, aí saía da cidade universitária, chegava no César, e o Silvio dizia: ó, o governador ligou aqui, vamos ali até o carro, eu estou conversando com você. E aí, 15 minutos, de fato, ele ia até o carro ali, falava os negócios, a gente dizia: rapaz, o Silvio falou um bocado de viagem ali. E 2 meses depois a gente olhava aquilo que o Paulo falou e dizia: rapaz, o negócio faz sentido mesmo, né? Bem que o falou e tal. Então tinham aquelas conversas de 15 minutos que você ia entender muito tempo depois e lhe dava muito trabalho para entender aquelas coisas, né? Se dizia assim: meu trabalho com o César era fazer as melhores perguntas, né? Como se diz, trabalho bom, né? Só faz perguntas e entender as perguntas certas, de fato, durante muito depois eu fui entender que era um grande desafio, né? Levanto a bola para a galera correr atrás, mas até entender aquilo ali,
Foi muito tempo. Né? E Silvio também, eu lembro que eu conversei nessa história, eu bati lá para conversar com o Augusto, eu falei, poxa, eu vi aí que você foi com o Silvio e tal, foi pro doutorado em obra, me dá alguma mãe aí para conversar com o Silvio. Né? Augusto fez, olha, Silvio, não sei se você vai lembrar, Augusto, Augusto fez, olha, Silvio é um cara que você tem que manter ele interessado no que você está fazendo. Se você mantiver ele interessado, então você consegue trabalhar legal com o Silvio. Eu falei, porra, então beleza, né? Aí a gente nessas revisões de artigos, escrevendo, eu falei, Vinícius, acho que esse paper aqui tá bom de dar para o Silvio agora. Dá uma lida. O primeiro paper que eu dei para Silvio, essa foi a cara do paper. E voltou, o Silvio leu só a primeira página praticamente, destruiu o nosso paper todo. Aí os caras olharam e falaram assim, porra, e a gente achou que estava legal, né? Mas pelo menos aquele conselho lá de Augusto, ele estava interessado, né? Pelo menos ele leu ali, riscou o paper todo, de fato ele estava interessado no que a gente fazia, né? Então esse processo de provocação, de revisão das coisas, de escala, foi algo bem interessante, né? E aí outra característica marcante também de Silvio, né? Eu considerava que eu tinha uma boa relação com o Silvio e as pessoas diziam, né? Olha, Silvio tem uma lenda aí que Silvio não vai na defesa dele do aluno de doutorado. Pô, não é possível que Silvio vai contar essa coisa. Eu estou sempre ali, aí no doutorado ele não vai na defesa. E eu falei, Silvio, essa história aí. Ele fez, ó, é isso mesmo, não é lenda não, é verdade. Eu não vou para sua tese de doutorado, mas tem uma razão. Aí eu falei, lá vem Silvio com essas histórias dele. Ele fez, olha, para algumas pessoas a defesa de doutorado é o último encontro ali, né, que a pessoa está com o seu orientador. E aí, claro, Silvio sempre no lado contrário, né? Para mim, a primeira sem o orientador. Você tem que mostrar que você está maduro o suficiente para uma banca de doutorado. Eu falei, putz, tá bom, e aí? Aí ele fez, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Aí eu falei, qual é? Já arretado, ele falei, qual é? Ele fez, para comemoração eu vou. Então, de noite você só diz o bar que eu chego para cachaça com vocês e eu tô lá. E assim foi, né? Então, essa aqui eu tava, até hoje eu tenho uma pasta no meu laptop que já é Silvio, o nome da pasta. Né? Tem várias apresentações de Silvio, ele não sabe disso, mas tem várias apresentações de Silvio. Eu sempre gostei muito da forma que Silvio fazia as apresentações, então era algo que eu sempre guardava, pegava uma palestra dele, guardava e tal. E essa aqui era o slide que o Silvio tinha feito com a gente em 2005, eu recuperei esse slide, do que ele imaginava do que era para o nosso objetivo no grupo de pesquisa, né, o RISE, que a gente criou. Ele precisa ser uma referência em reuso no mundo, né, claro, aquela coisa mega maníaca, né, no mundo, fazendo pesquisa, desenvolvimento e inovação. Eu dizer, pô, pesquisa e desenvolvimento já é complicado, né? Ela traz essa coisa de inovação também. E levando o estado da arte para o estado da prática. Tá? Eu ficava assim, tá, ok. Naquele prática ali, 2 anos depois é que a coisa, a ficha veio cair, eu vou mostrar como é que essa ficha chegou. Então nós fomos para o Centro de Informática, quando eu cheguei, mais ou menos em 2003, o pessoal estava saindo, o César estava saindo naquela transição, né, dali de cima. Então, eu cheguei em Recife, o Silvio estava dando entrevista com o chapéu, aquela roupa toda. Eu falei, zorra, onde eu fui me meter, né? Aí eu olhava assim e dizia, porra, onde é que eu vou me meter? E a gente tinha acabado de chegar, né? A gente tinha acabado de mudar aqui para essa área e ficávamos aqui, eu e Alexandre Alva. Fim de semana, o Márcio estava por aqui, né? Márcio também era um companheiro de fim de semana no laboratório do César. E o Silvio dizia, rapaz, vocês não podem só trabalhar, vocês têm que curtir também, né? Eu falava, olha, a gente curte, né? O Silvio morava em frente a uma boate que tinha em Recife, né? O Super 8, praticamente ali, era onde a gente andava direto, né? E tinha um detalhe, né? Paulo Cunha não sabe também dessa história, a gente chegava com o Alexandre, Vinícius, aí chegava o seu nome, é Silvio Meira. Aí o nome 88350980, né? Os caras, esse celular, né? Aí esse celular. Aí Vinícius falava Paulo Cunha, Vinícius chegava e dizia Paulo Francisco PRF. Aí Paulo Cunha. Aí quando a gente falava, Alexandre falava, seu nome? Sérgio Cavalcante. Ah, seu Sérgio, bem-vindo de volta. Aí a gente, olha, ele está aproveitando, né? E aí a gente montou, essa aqui era o que era a primeira página do grupo, né? Você vê que o César já está ali, aquela marca de interação, o tempo todo com a empresa, né? E aí quando o Silvio falava, olha, a gente precisa avançar e trabalhar com
de empresas, ter esse impacto de inovação. A grande mudança foi quando ele virou e fez, olha, agora vocês vão ter que crescer. Em 1988, eu falei, crescer, mas para onde, Silvio? Eu falei, agora vocês vão fazer esse trabalho de pesquisa e inovação de dentro do SESC. Vocês vão levar o grupo lá, vocês vão trabalhar com os problemas reais, trabalhar com empresas reais, e foi o grande desafio. Né? Eu dizia, tá, né? Eu apresentava uma proposta de tese, Silvio destruía. Me dava 15 minutos, 2 meses de trabalho. Aí eu ia, voltava, tem uma hora que eu falei, peraí, já que Recife tem essa coisa maníaca, eu vou propor uma que envolve aspectos técnicos, de educação, cultura, ambiente, um bocado de coisa. Eu falei, essa aqui é o escopo da minha tese, e aí? Agora você tem uma tese. Eu falei, porra, mas como é que eu vou fazer isso tudo aqui agora? Tem um bocado de coisa aqui. Como é que eu vou fazer ferramenta, processos, certificação, ambientes? Mas agora você tem uma tese. Tem muita coisa. Para fazer isso, a gente vai precisar de gente. E aí o Silvio falou, a gente vai precisar de gente, muita gente boa. Né? Ele fez, mas eu tenho de novo uma boa notícia para você. Você pode montar aqui a República do Pelourinho, pode trazer todos os baianos que você quiser. Gente boa pode trazer. Então a gente levou muita gente, né, para Recife. Nosso grupo tinha muita gente, chegou a ter, sei lá, mais de 20 pessoas no nosso grupo de pesquisa, entre alunos de mestrado e doutorado. E começamos também a atrair parte da comunidade de reuso de software que a gente trabalhava no mundo para o Brasil, para Recife. Então, a gente organizou eventos, começamos a tocar esses projetos com empresas de dentro do CESA, que foi o maior desafio. Então, Silvio provocou a época CPM, que é uma das maiores fábricas de software do Brasil. Então, a gente criou um gerenciador de componente, claro que o Silvio que batizou ali, né, o projeto todo. Esse projeto era um projeto FINEP, R$1 milhão, se eu não me engano, na época. E depois a gente criou uma grande iniciativa, né, um projeto de repositório de componentes, com processo, envolvia quase tudo ali daquela figura. Na época era um projeto de 2 milhões, hoje como seria isso corrigido, então um projeto de R$15 milhões. E aí um projeto de 15 milhões, e Silvio disse, você nossa, rapaz, Silvio é completamente louco, como é que eu vou coordenar um negócio desse tamanho? Ele disse, não, agora vocês vão fazer isso de verdade, né? Agora o pepino está com vocês aí, eu confio em vocês, e sempre foi assim, né? Nós íamos para reuniões de projetos, eu tive muita sorte durante esse período do Rise de ir para reunião com o pessoal da Embraer. Eu chegava e dizia, olha, a gente vai para reunião com o time da Embraer e prepara a apresentação. Pô, Silvio é completamente louco, né? Vai para a reunião da Embraer, com a diretoria da Embraer, ele dizia, mas na hora eu dou uma olhada na apresentação para ver se tudo estava ok. Eu me lembro que uma das apresentações que eu ia fazer para a Embraer, na véspera do hotel, mostra aqui a apresentação. Tinha um da Boeing gigantesco no slide, né? Você é maluco, né? E Boeing concorrente, você vai mostrar um Boeing aqui, um avião monstruoso no slide. Cara, negócio livre de produto de software, eu mostrava um avião da Boeing, não troca isso. Pô, ainda bem que você viu aqui, né? Aí fui lá, botei o jet da Embraer, foi tranquilo. E claro, a expectativa, né? As pessoas, quando a gente chegou, falaram, pô, professor, ainda bem, a gente estava aqui naquela coisa, que ele vem de bermuda, ele não pode entrar de bermuda aqui, esse estava de calça, né? Aí o cara fez assim, não, ainda bem que você veio de calça. Ele fez, mas não é por isso, essa calça aqui rasga. Aí puxava assim, virava bermuda, não era calça. Não, pelo amor de Deus, professor, não faça isso. Enfim, então foi um período, como o Paulo falou, era muito trabalho, mas também muita diversão. A gente se divertia bastante, a gente publicou um livro, assim, mais uma vez a ideia de Silvio, você falou, olha, vocês publicam muito, vocês estão fazendo muita coisa, mas vamos fazer um livro. A gente, rapaz, vamos fazer um livro open source na área de reuso e tal. E aí Silvio apertou, assim, uma semana o livro saiu, né? Nós lançamos o livro uma semana, esse livro depois foi publicado, o Vinícius vai mostrar alguns dados depois aí, e vocês observam que várias fotos que a gente vai mostrar aqui, muitas delas Silvio não saía, né? Então aquela coisa de Silvio lançava o problema e queria que nós fôssemos protagonistas daquelas ações, ele sempre estava ali, todo mundo sabia que tinha o dedo dele, mas ele não queria, de certa forma, aparecer ali, queria que muito mais o grupo,
né, aparecesse. E aí ele nos provocando, né, olha, vocês são um grupo de pesquisa, vocês têm conhecimento, vocês estão participando de competições, de plano de negócio, esse negócio precisa escalar. E dali a gente transformou um grupo de pesquisa numa empresa, né, numa startup que trabalhava com consultoria, treinamento e ferramentas, né, então não vou falar aqui do grupo da solução, mas assim, ele já tinha aquele master plan, aquela visão lá atrás. Para mim era fazer um doutorado, criar um grupo de pesquisa, trabalhar num grupo de pesquisa, mas ele tinha uma narrativa, uma visão de impacto, de onde ia chegar, que a gente nem sonhava, né? Então, parte de um grupo de pesquisa, gerar empresas, trabalhar com todos aqueles projetos. E aqui tem várias ferramentas que a gente desenvolvia, obviamente que as ferramentas não vêm ao caso, mas uma das grandes competências de Silva era criar os acrônimos, né? Então ele criava ali os acrônimos das ferramentas, chegava na frente já fazia parte. Eu falei, mas por que parte? Basic Assistive Trivial Tool. Esse negócio faz sentido e tal. E as ferramentas, né, tinham ideias que hoje a gente vê incorporadas 20 anos depois em algumas dessas ferramentas, né? O Copilot da vida. A visão que ele tinha também dessa coisa de reuso era, de fato, um diferencial muito grande, né? E aí boa parte também dessa competência que a gente criou na área foi um dos pilares para a criação do César EDU, que hoje o César School vai ser falado aqui, né? Reuso era uma das bases, tinha os módulos, né? Os módulos, e reuso era um desses componentes. Então, assim, a oportunidade que o Silvio nos deu foi de estar envolvido assim, em diversas ações, como grupo de pesquisa, como startup, criando uma futura unidade educacional e, de novo, uma visão que ele tinha. Eu lembro que a gente estava participando de um planejamento estratégico do César EDU, na época, a Cláudio Marinho estava conduzindo, e Silvio nos colocamos assim, à prova nesses momentos, e eu olho com alguns falando, e agora? E aí, quando você olhava, Silvio já tinha, de fato, a gente chamava de mestre dos magos, né? Aquele que na hora que você vai fazer a pergunta, ele desaparece, e Silvio, de fato, nos preparava para esses desafios. E aí, essa frase de nada resiste ao trabalho, eu vou passar para Vinícius falar um pouco desse, mas assim, tudo que a gente produziu, mas especialmente para mim, assim, uma das decisões que eu tive, né, mais difíceis, eu nunca falei isso para ele, mas assim, nesses 16 anos que eu estou lá em Salvador, foi sair daqui, né, retornar para Salvador. O Silvio sempre soube o desejo que tinha de voltar, mas eu gostava do Sim, gostava do César, gostava do ambiente, mas assim, largar o trabalho com o Silvio, aquela parceria que a gente construiu ali ao longo do tempo, foi assim, uma das decisões mais difíceis que eu tive, e sou muito grato por tudo. E essa frase é a primeira frase de Silvio, a primeira grande frase de Silvio, acho que para todo mundo que conversou com ele, né? Quando eu cheguei em Recife para o doutorado, fez a primeira reunião, assim, eu acho que a primeira reunião e única durante o meu doutorado que eu tive com o Silvio foi uma reunião formal, né? Sentado na cadeira, com mesa, todas as demais foi esse modelo. Saindo da sala, indo para o carro, ou chegando do carro, indo para outra reunião, do César para a prefeitura, para alguma, toda reunião foi como o Carlos falou. Cada conversa com o Silva requer 3 meses de trabalho. Se voltar, tentar aprender e avançar. Aqui são só de 2005, né, quando a gente efetivamente consolidou o grupo e começou a tocar, né, falando no grupo de novo, aproveitando a fala de Augusto, isso foi a fábrica de teses e papers 2.0. Só em 2005 a gente fez cerca de 80 seminários aos sábados, com 20 alunos em Recife, com sol de 35 graus, na Moringa, a gente lá discutindo, avançando. 16 discussões grandes, a gente trouxe muita gente de fora para cá, a gente viajou o mundo todo ao redor disso aqui, e o mais difícil não era nem viajar, a gente conseguia recursos, o mais difícil, eu estava comentando na hora do almoço, era trazer as encomendas de Silva, né? Cada viagem a gente tinha encomenda, a gente chegando no aeroporto, tinha 2 caixas de whisky, 3 caixas de vinho, tem um videogame, era um perrengue. A gente organizou o evento. Eu falo sempre pro pessoal, na época do Rise, a gente tinha 2 eventos por ano, 2 workshops por ano, grandes. Isso quando a gente não inventava outro, né? Como o WWDC que a gente também assumindo.
Eduardo falou do livro, nesse livro foi um negócio completamente ágil e louco, né? E não tinha ChatGPT na época, né, para escrever, então teve que ser no modo antigo, como faziam os egípcios. É óbvio que a gente tinha muita coisa produzida, a gente tinha. Esse foi o lançamento oficial, o livro foi impresso, além de ser distribuído online, que não era muito nova, né? Não era antiga, era uma coisa completamente nova, né? A ideia de um livro aberto, distribuído online. A gente fez um lançamento também nele físico na Livraria Cultura, e o foco sempre foi esse, problemas reais. O Silvio sempre colocou a gente na frente de problemas reais. A gente vai dizer que 105% dos problemas a gente não fazia nem ideia do que ia, mas uma coisa que tinha essa relação, a gente sempre teve na relação, acho que tem até hoje, é assim, não existe não na primeira conversa. Toda resposta é bora, vamos descobrir como faz para resolver a questão. Então, não existe não, é sempre descobrir como é que dá para fazer. Eventualmente, a gente tem que mudar um pouquinho. Nesse meio tempo, a gente interagiu com outra empresa grande e aprendeu muito com isso. A gente fez um trabalho com a Motorola que foi fantástico, em que a gente conseguiu, por exemplo, aumentar a produtividade em mais de 30%, só com reconhecimento de issues duplicados registrados em correção de problemas. Motorola imensa, no mundo inteiro rodava por aqui, e o indiano abre um issue, o brasileiro, o russo, não sei o quê, e, obviamente, replicação. E o ciclo de validação é muito grande. A gente fez um estudo muito... Teve um projeto massa com o Banco Central também de engenharia, né? Falar, ainda roda de COBOL e tal. No Banco Central tem sistemas em lateral e abaixo. Obviamente, eu nunca tinha visto nenhuma linha de código disso. Aí a gente fez engenharia disso para Java, fazendo toda a reconhecimento de cluster informacional, levantando do outro lado, deu origem a uma das ferramentas que a gente tinha no produto. E o caso mais legal foi do Unibanco. Eu estava no Cine, aquele laboratório lá que o Eduardo mostrou a foto, aí toca o telefone da Baia, Eduardo tinha ido ligar e disse, volta para casa que tem uma reunião. Aí tá certo, cheguei em casa tipo às 8 horas da noite, ficava no Cine até tarde, o Cine tem essa característica, 7. E a notícia era, amanhã, 8 horas, no CETA, tem uma reunião com a diretoria do Unibanco. Vocês têm que fazer uma proposta de resolução para a reengenharia do sistema do Unibanco. Assim, pegar 3 meninos, uma república na várzea, para montar a estratégia de resolução da reengenharia do sistema do Unibanco. E do Unibanco inteiro. A gente fez, foi para a reunião, apresentou e eles gostaram. Só que aí depois entrou a questão da compra do Itaú e mudou. Aí faliu. Porque não comprou a nossa solução. E, obviamente, não teve muito impacto com irreverência, que eu vou mostrar um pouco mais lá na frente. A gente criou a escola de reuso, foi um negócio completamente louco. Eu acho que a gente nunca teve muito juízo, talvez agora a gente tenha um pouquinho. Mas a ideia da escola de reuso era a gente trazer 6 caras, que eram as referências no mundo, para passar uma semana aqui debatendo, discutindo, e a gente do Brasil todo, assim, foi muito massa. Foram 3 edições, né, 4 edições. 4 edições, a gente rodou as 2 primeiras em Recife, depois ela foi itinerante. Muita gente, então, teve Ian Bosch, que na época era vice-presidente de pesquisa, né, da Nokia, David Weiss, que era o presidente de pesquisa do Alea Labs, aí o pessoal da universidade também, Vita, Maurício Maurício, Bill Freak, do Virginia Tech, Dirk Mutik, Fraunhofer, Wayne Green, também, clássico também, o Tony Exxon, que acabou fazendo com a gente na Alemanha, bagunçar um pouco por lá também. Naquela época, a gente já fazia a questão de... não tinha esse nome, né? A gente sempre fazendo também divulgação, entrevista, já levando essa ideia. Você fala, vocês estão aí, vocês não conversam com os caras, vocês não gravam nada, vocês não registram nada. E aí a gente passou a fazer esse tipo de coisa. A gente mandou todo mundo para um lugar. Por favor. Todo aluno de Silvio da época que passou por Reuso, ele fez sanduíche de lugar. Mestrado e doutorado. Foram, sei lá, 40 a 50 estudantes que passaram pelo grupo da gente. Todos passaram um tempo fazendo sanduíche de algum lugar. Eu e o Eduardo tivemos a sorte, só consegui ficar 3 meses. Não, vocês não podem ficar muito tempo não, então o nosso foi tiro curto, a gente conseguiu também, mas proporcionou esse tipo de crescimento cultural para uma série de pessoas. Isso mudou a vida de muita gente. Alguns deles foram aqui, foi para a Alemanha, ficou por lá. Teve muita gente que voltou, foi para a indústria, foi para fora também, então mudou a vida de muita gente realmente, né?
Eduardo falou do livro, né? Tinha um livro e um blog. O livro teve mais de 500 downloads em uma semana. Para a época, isso aí foi em 2007, foi um resultado assim, que realmente a gente não esperava e impressionou. A gente teve um partilhamento muito grande, teve um impacto global, de certa forma, bastante interessante, inclusive lá nos Estados Unidos. Então, isso também proporcionou para a gente, e, de novo, todo esse caráter solidário de Silva, de colocar sempre a gente no protagonismo, apesar de ser ideias e execuções dele, né? Isso trouxe para a gente muita coisa positiva, muito feedback. Proporcionou que a nossa carreira também alavancasse, que a gente pudesse ir para lugares e ser conhecido também. Então, a gente teve special issue da gente no SBC, teve blog, a gente organizou o WBC com mais de 300 pessoas, então um workshop com mais de 300 pessoas, só para esse workshop. Foi a primeira edição do WBC que teve pesquisa internacional, que a gente trouxe, a gente conseguiu recursos para trazer, depois acabou virou o SBK, né, evoluiu para um simpósio, o livro, as escolas, o AIRE, que era um workshop com empresas que a gente fazia, similar ao WBC, só focado aqui com majoritariamente empresas do digital, e que também sempre tinha ao redor de 150 pessoas para o workshop. É um negócio bem interessante, todo focado em prática. Eu acho que um dos maiores resultados que a gente teve, inclusive, como startup ou quase empresa, foi uma não venda, né? A gente conseguiu entrar num ciclo de observância da NASA. Eduardo lá, passou os dias lá, uma semana, né, apresentando as soluções, debatendo, discutindo, não só do ponto de vista de ferramenta, mas também a questão de formação e treinamento. Fomos aprovados em todas as esferas. Estava para fechar negócio aqui, ó, se não for uma empresa aqui que faça isso, aí a gente fecha com vocês. Só que o legal dessa frase é que ela veio depois de 2 semanas eles podendo navegar em todas as ferramentas e protocolos, né? Então, faltou um pouquinho mais de, talvez, malvadeza do nosso lado, essa inocência, mas essa não venda, eu acho que é uma das maiores feitos que a gente teve, porque até hoje a gente consegue que um grupo de maluco estudante perdido, que tem uma startup e chega perto de fechar um contrato com a NASA, é um negócio só porque não tem nenhuma noção de limite, né? Então, acho que é por isso que o trabalho com o Silvio deu muito certo. A gente não tinha nenhuma noção de limite. Isso levou também a gente a esses prêmios, né? Aqui é um dos prêmios só, porque estou falando, né? A mesma edição do SBQS, eu e ganhamos o prêmio. Eu com a melhor tese de doutorado e a melhor tese de mestrado. E Ivan, obviamente, ganhou depois de melhor tese de doutorado. Passagem. E a gente teve diversos artigos premiados, teses premiadas e também os prêmios empresariais. Aquele cheque de R$1.000, hoje em dia é pouquinho, né? Mas não, um valor realmente significativo. Foi num concurso da Intel, com a Venture para startups, né? No total, foram 38 orientações, mestrado e doutorado, que passaram, de certa forma, possível, para a gente contribuir um pouquinho em um dado momento que causa na CAPES, né? Não tinha limite, a gente não tinha tido problema ainda com a seleção no SIM, né? Então, assim, quem chegava, entrava, e o mercado, entre aspas, resolvia. Temos poucas resistências, inclusive, foram muito poucas resistências, e normalmente quando aconteceram, mais foi uma questão que a pessoa recebeu e foi embora, não tinha como continuar. E teve muita diversão, teve gente do Brasil todo, teve muita diversão, acho que isso foi o principal. Silvio morava perto de Barra do Neno, a gente ia muito para lá, depois ele se mudou aí, Barra Real, além dos outros, Barra Real, então, as melhores reuniões eram realmente em bares, além do próprio Recife Antigo também. A gente teve a publicação seminal que foi o grupo, né? Foi esse primeiro trabalho da gente, que era a concepção da tese de Eduardo, que foi o que motivou isso, né? A gente acabou explodindo, cada caixinha daquela, cada um teve pegou um problema para si. Em 4 anos, a gente publicou mais de 140 artigos, mudaram as classificações, né? Mas a grande parte deles é relevante. E uma coisa legal é que, assim, motivou a gente, não importa se o evento é o tal do Coalizar ou Alizon, que as nomenclaturas mudaram ao longo dos anos, mas importa o fórum. E uma coisa legal foi, um tempo depois que eu entrei no SIM, que é aqui, a gente publicou um artigo no CPSE, que era uma conferência majoritariamente europeia, e que era muito prática, né? Foi uma experimentação gigante que a gente fez, gastou uma energia imensa, e foi a primeira publicação, eu vou dizer sul-americana, porque eu não tenho certeza se foi latino-americana, mas sul-americana com certeza
nesse evento, na sua nona edição. E, obviamente, não tinha recurso nenhum de CAPES, não. Se tinha recurso, não tinha problema, a gente ia. E só dava o pessoal de engenharia, na primeira fila tinha um pessoal que era responsável pelo desenvolvimento do Office, por exemplo, o Microsoft Office, com a gente lá, as resoluções. E, por conta disso, foi possível que Evelyn conseguisse publicar lá e ter financiamento, porque aí entrou no radar. Né? A gente também teve essa cultura de não ligar muito para as regras, né? E principalmente muita diversão. A gente incorporou, talvez, mais irreverência do que os impactos relevantes. E sempre foram momentos muito legais, até hoje são muito legais, e Silva influenciou a gente de diversas formas, tanto do ponto de vista profissional, mas principalmente também como ver a vida e aproveitar a vida do jeito certo. Então, Silva, já falei obrigado milhões de vezes por várias coisas, e eternamente você é nosso mentor, a gente sempre procura os melhores conselhos, quais caminhos seguir, por onde seguir, e você está de parabéns. Obrigado por fazer parte da nossa vida, e você para Recife, para o Sim, para o SESI, para o Digital, SESI School, SBC, e obviamente para a gente também. Muito obrigado. Rise foi um período realmente heróico e foi uma decisão arriscadíssima de Eduardo, ainda mais arriscada de Vinícius, né, que foi trazido a reboque, mas foi muito divertido. Né? A gente pegou cada problema de cabeludo, problema complexo, era um grupo de pesquisa acadêmico, aplicado, que só trabalhava com bronca pesada, não tinha absolutamente nada. Aquele projeto da CPM é absolutamente épico, né? Tem coisas que foram feitas no projeto que foram aparecer em outros produtos reais no mercado, aquele foi fechado uma década depois, né? A gente estava ali realmente no modo fábrica de teses 2.0, porque aqui a gente produziu mais de 140 papers no período do Rise. Foi uma coisa assim, absolutamente todo mundo. Vocês estão de parabéns. E eu me lembro muito, inclusive das nossas farras no carnaval. Muito massa. Muito obrigado. Muito obrigado. Olá, pessoal. Bem-vindo de volta. Boa tarde a todo mundo. A gente vai passar direto para Elda.